Muito bom estar aqui com vocês, gente. Sexta-feira é um dia muito especial. Eu sempre falo isso porque é a mais pura verdade. Sexta-feira, para mim, é um dia muito especial, é um dia de reflexão, é um dia de pensar sobre clínica e eu amo e amo estar com vocês, brincar com vocês. Nananana. A gente vai falar sobre um tema muito importante, aliás, um tema que é a gente começou a falar de morte, né? Que é uma coisa muito presente, a gente não sabe para onde a gente vai, de onde a gente vem, a gente só supõe, as religiões aí têm os seus dogmas, né? E dogmas a gente não questiona, só respeita, mas a gente não tem certeza, ninguém tem certeza de nada. Se a gente tivesse alguma certeza, eu acho que a gente ficaria um pouco mais conformado. E quando a gente fala de temperamento, quando a gente fala de temperamento para a ciência, a gente também fala dessas incertezas. Só que agora, né, atualmente, com o desenvolvimento da neurociência, com aparelhos que a gente pode medir, né, com toda essa evolução das nossas máquinas, a gente tem maiores novidades, não muitas certezas, mas muitas pesquisas. A gente está vivendo essa efervescência, né? A gente está vivendo um momento que essas questões elas estão tendo mais estão sendo mais aprimoradas, eu diria, né? Mas a questão do temperamento sempre foi o calcanhar de Aquiles quando a gente fala de comportamento humano. Sempre foi o calcanhar de Aquiles, sabe? Assim, falou em temperamento, a gente fala, ai meu Deus, porque aí a gente vai ser remetido para a questão corpo e mente, a gente vai ser remetido para a questão se a gente vai fazer sinapses porque a nossa mente que está fora, o que está dentro, define isso, ou se a gente é resultado de sinapses, até que ponto a nossa fisiologia interfere no nosso pensamento e, portanto, no nosso comportamento e nas nossas emoções. Então, são todas essas questões cruciais. Olha aí, Ricardo, olha o trabalho, né? Que trabalho lindo, porque eu adoro pensar sobre o assunto e eu espero aqui hoje muito mais abrir a questão do que fechar, obviamente, porque essa questão não é uma questão fechada, é uma questão que está assim, olha, pululando, está todo mundo pensando sobre isso. É fato que, qual é o fato? O que a gente sabe? O que a ciência já sabe? As crianças nascem diferentes. Já se acreditou, assim que a psicologia nasceu, lá em 1879, porque ela surge da fisiologia, né, e da filosofia, as duas ciências que pensam sobre gente, né? Então, sobre ser gente, né? Então, ela nasce da fisiologia e da filosofia, em 1879, com essas questões. Então, por algum tempo, se imaginou que a gente nascia tábula rasa. Vocês já estudaram isso nas aulas de psicologia, história da psicologia. Aliás, eu tenho um livro de história da psicologia moderna assim, maravilhoso, maravilhoso. Depois eu indico para vocês, vou botar no grupo. Enfim, então, então já se pensou, o sujeito nasce tábula rasa e o que a gente imprimir nesse sujeito, a gente vai conseguir um resultado. Só que não é bem assim, se descobriu que não. As crianças nascem. Quem tem mais de um filho aqui sabe que essas crianças nasceram diferentes. Elas nasceram ou mais ansiosas, mais tímidas, ou mais, com maior labilidade, mais mal-humoradas, com distimia, enfim. Então, as crianças nascem diferentes. Isso é unânime. Isso é unânime. Pronto. Sobre isso, a gente não tem mais questão. Tá bem? Então, a gente nasce diferente, porque a gente tem uma carga genética diferente, a gente tem uma composição genética diferente. Nós somos indivíduos, significa, somos seres únicos. O DNA da nossa mãe e do nosso pai formaram uma cadeia única, não é? Então, nós somos indivíduos. Mas olha só como essa questão é uma questão importante, fundamental,
400 anos antes de Cristo, lá com Hipócrates, se pensava sobre a questão do temperamento ser alguma coisa que a gente tinha no sangue, né? A gente era, sabe aquela coisa do sanguíneo, colérico, melancólico ou fleumático? Lembram disso? Isso perdurou até Jung, não é Yang, não. Até Jung. Então veio Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, Kant, lá em 1724, quer dizer, ele era uma criança, nasceu em 1724, mas lá, né, no século XVII, quando ele constrói a sua teoria, né, 16 para 17, e ele fala sobre, no século XVII mais especificamente, e ele vai falar, ele ainda fala, ele ainda concorda com a ideia de Hipócrates que temperamento tinha a ver com as questões sanguíneas, né? Com o que acontecia ali com excesso de bile negra e tal. Gente, imaginem, até hoje em psicologia se fala sobre isso. Quando eu vejo alguém ainda falar sobre temperamento colérico, sanguíneo, melancólico ou fleumático, eu falo, gente, mas meu Deus, onde é que essa galera parou? Olha a importância da gente pesquisar, olha a importância da gente estudar. A ciência já evoluiu. Não podemos mais falar em temperamentos por esse viés, já tá passado, já não funciona mais. E por que é importante a gente entender temperamento quando a gente fala de terapia do esquema? Porque o Jung diz que a origem temperamental, que o temperamento é fundamental na formação de esquemas. É isso que define se uma criança abandonada vai ou não desenvolver o esquema de abandono, né? Se uma criança privada emocionalmente vai ou não desenvolver um esquema de privação emocional e os outros tantos esquemas que ela desenvolve. Então, o temperamento é fundamental. A gente pesquisar temperamento é fundamental. É um assunto que ele coloca, engraçado que o Jung fala disso, num trecho muito pequenininho lá do livro de esquemas, né? Ele fala num trechinho ali, passa meio que batido, fala em quem que ele está se pautando para afirmar que temperamento é isso ou aquilo, mas ele passa batido. Se eu fosse ele, faria o mesmo, porque... Não, mentira, porque ele tinha muito mais coisas para dizer ali, né? Ele tinha outras coisas para tratar. Então, ele passou batido, mas a gente precisa estudar, né? Então, em quem que o Jung vai basear a sua noção de temperamento? No Kagan, Jerome Kagan, que é um... Eu vou botar uma referência, depois eu boto lá a referência bibliográfica, a gente não tem nem textos dele traduzidos, mas tem muitos textos que falam sobre os textos dele, né? Pelo menos eu não encontrei. Vai que tem, né? Tem algumas traduções, mas não o texto dele mesmo, né? Enfim, mas depois eu coloco algumas coisas lá no nosso grupo. Mas, enfim, o que o Jung, lá em 1920 e pouco, 30 e pouco, né? Lá na formação da teoria analítica dele, ele vai falar, ele muda um pouco a compreensão de temperamento, ele já não usa mais essa questão do fleumático, sanguíneo, colérico e tal, e ele vai falar sobre níveis de introversão e extroversão. Ele vai falar de um inconsciente coletivo, ele fala dessa hereditariedade de pensamento, mas não aprofunda muito, e não aprofunda muito porque ele não tinha condições em termos de clima científico para poder aprofundar. A gente só ganha esse clima científico para poder aprofundar essas questões depois da Segunda Guerra Mundial e, mais especificamente, na década de 90, 80 e 90, quando a terapia cognitiva, o cognitivismo, está no seu auge. E a gente entende que o eu é poderoso, ele não é agido, ele pode agir, ele pode mudar, inclusive
a nossa expressão genética. Olha isso, gente, olha isso. Olha que coisa interessante. A gente vai falar de epigenética hoje, né? Também. Então, assim, havia um clima. Por que que as pessoas não avançavam? Porque não havia um equipamento para medir coisas, para saber dos neurônios de uma forma mais contundente, não havia a ressonância magnética funcional. Então, foram todos esses instrumentos que nos ajudaram a entender muito melhor o funcionamento do nosso cérebro e, portanto, o funcionamento do nosso comportamento e das nossas emoções. Então, é na década de 90 que isso explode maravilhosamente, na década de 90 que nasce a psicologia positiva, a terapia do esquema, é o auge do cognitivismo, que dá poder ao eu, que diz assim, sujeito, você não é agido, você pode ter ações, e as suas ações podem fazer uma intervenção, inclusive na sua genética. Olha isso, eu vou dar exemplos disso de pesquisas sobre esse assunto. Tá? E vou dar livro para vocês lerem também. Então, prestem atenção. Então, o Jerome Kagan, que é um psicólogo de desenvolvimento norte-americano, ele fez uma abordagem biotipológica. Era uma abordagem indutiva. O que significa ser uma abordagem indutiva? Ele foi observar o comportamento das crianças, ele fez pesquisas ali, observando o comportamento das crianças, perguntando para os pais dessas crianças, né? E aí, o que ele queria observar ali? A alta ou baixa irritabilidade. A gente sabe, quando a gente tem criança, que as crianças nascem mais ou menos irritáveis, o nível de atividade, se elas são muito ativas, se são menos ativas, a frequência do sorriso, se elas riem muito, se elas riem pouco, e qual a reação frente a eventos desconhecidos, se elas se animam, se elas são curiosas, se elas não são curiosas. Então, foi isso que ele foi pesquisar. E isso se chama abordagem biotipológica, do Kagan. Tá legal? Então, os traços, esses traços que são chamados traços de temperamento, eles são presentes e claros na primeira infância. E o que ele observou? Além de serem presentes e claros nessa primeira infância, eles são estáveis, ou seja, quando o indivíduo cresce, esses traços estão ali, continuam com ele. Uma criança irritadiça, na sua primeira infância, provavelmente se tornará, dependendo do ambiente, né, ele vai crescer irritadiço, se não tiver um ambiente ali, que o faça lidar melhor com essa irritabilidade. Então, a importância, vejam bem a importância de uma anamnese bem feita. Como é que era a sua família? Como é que você era quando criança? O que você pensava? Quais foram as suas primeiras experiências? Isso é fundamental para a gente entender o sujeito hoje, tá? Então, esse temperamento, ele interage com esses eventos dolorosos na infância e eles podem ou não formar esquemas. Ok? Tá legal? Ó, o que é temperamento por definição? Por definição, que são várias definições, eu escolhi uma. Olha, é uma combinação única que cada indivíduo possui de pontos em determinadas dimensões. Quais são as dimensões que a gente pode definir temperamento? Olha aqui. Até agora, isso eu estou falando sobre o recorte da terapia do esquema, segundo o Jung. Quais são as dimensões temperamentais que a gente pode medir, observar numa criança? Primeiro, a labilidade ou não reatividade, ou seja, frente àqueles eventos, ao desconhecido, ela é reativa, ela não é reativa, ela muda muito de emoção, de comportamento, ela chora e ri com muita facilidade, troca muito ou não, ela é mais estável. Essa criança é distímica ou é otimista? Ou seja, a questão do sorriso, né? Ela ri com facilidade ou ela tem aquele mau humorzinho básico,
né? A minha, eu tive uma criança otimista e eu tive outra distímica, a Manu. A Manu era mais... Olha, eu falo, expondo minhas filhas, meu Deus do céu. Mas se a gente conversa sobre o assunto, não tem problema, não. Hoje, porque ela teve um ambiente otimista, né, ela já tem outra visão da história, do mundo e dos outros, né, e dela mesma. Só que, eventualmente, cai, porque é quase que inevitável. Essa é uma questão temperamental, é uma questão herdada geneticamente. Está marcado lá, né? Na minha composição ali, ó, eu e o pai dela fizemos, né, quando a cadeia de DNA foi montada, né? Isso aí, outra dimensão temperamental. O sujeito nasce mais ansioso ou nasce mais calmo? Ele nasce mais obsessivo ou ele nasce mais distraído? E se for muito distraído, ele vai ter o TDAH, né? Em todos os extremos são dimensões, graus ali, né? Então, se ele está num extremo ou no outro, isso é mais problemático. Ele nasce mais passivo ou ele nasce mais agressivo? Outra dimensão temperamental. Ele nasce mais tímido ou nasce mais sociável? Aqui eu vou deixar claro mais uma vez que esse assunto é um assunto em franca evolução de pesquisa e esse é o primeiro momento, é o que a gente recorta em terapia do esquema. E o que o Jung diz aqui está baseado no Jerome Kagan, tá? O tal psicólogo norte-americano que pesquisa desenvolvimento, tá? Psicologia do desenvolvimento. Uma curiosidade aqui, né? Eu falei aqui na última dimensão que o sujeito pode nascer mais tímido ou mais sociável. A sociabilidade é o traço de destaque em crianças com alta capacidade de recuperação de abusos e negligências. Quanto mais sociável uma criança é, mais chances ela tem de sobreviver bacanamente a situações adversas de abuso ou de negligência. Então, a sociabilidade é um traço extremamente importante. Quando a gente fala de sociabilidade, a gente pensa assim, o bebê, de repente, quando ele encontra com um adulto estranho, com estranho, né? Ele tem bebê que se joga, que ri, que não tem problema nenhum, e tem outros que se escondem, né? Ficam agarradinhos na mãe, eles não querem saber de socializar com ninguém, né? Então, e em psicologia positiva, a gente percebe também, tem uma questão em psicologia positiva que fala sobre a importância de ter um adulto na escola, por exemplo, um adulto com quem a criança possa contar de verdade, né? Então, ter esse adulto de referência é muito importante. Agora, você vê, tantas famílias disfuncionais, tantas famílias que a gente pega tão disfuncionais e a gente percebe essa dificuldade de ter um adulto saudável com quem a criança pode contar, né? Então, isso aí já é um problema, é um preditor de doença mental, quando você não tem ninguém na família com quem essa criança possa contar. Então, definição de temperamento do Kagan, que é o cara, é o autor no qual o Jung se baseia. O conjunto de diferenças individuais estáveis de forte base genética ou neurobiológica que aparece a partir do nascimento. Esse conjunto aparece a partir do nascimento. É um padrão de sequências de comportamento que se relaciona a um padrão de reação fisiológica, ou seja, isso tem a ver, é tão intenso que tem a ver com uma questão fisiológica. O bebê chorão, o bebê que chora muito, a fisiologia dele o faz chorar. Né? Uma comoção corporal particular, inata, em resposta aos estímulos da vida. Tá? Então, e aí a gente vai para essa questão da neurociência, né? O quanto a neurociência ajuda a gente a entender comportamento, o quanto estudar a neurociência é importante. Essas reações têm a ver com variações na concentração de moléculas
que podem afetar o funcionamento cerebral. Quais são? E essas moléculas fazem ou não disparar a dopamina, a norepinefrina, a serotonina, a acetilcolina e até a ocitocina, entre outros neurohormônios. Então, tem toda uma composição fisiológica. Toda uma composição fisiológica que determina, e hereditária, genética, que determina a nossa reação, essa reação primeira. Então, é muito importante a gente, lá na anamnese, quando está repassando a anamnese, perguntar para o sujeito como é que você era quando criança? O que sua mãe diz sobre você? Como é que você era bebê? E criança, como é que era? Engraçado que eu era tão tímida. Eu era daquelas crianças que, quando chegava alguém, eu me escondia atrás da saia da minha mãe. Olha isso, olha a minha timidez aqui estampada na minha cara. Eu era tímida, minha mãe conta isso. Como é que alguma coisa no ambiente aconteceu que eu mudei meu genoma, eu mudei a minha expressão genética, tá? Vou contar como é que acontece. Por que será? Que genética é determinética? Gente, essa palavra não existe. Eu montei uma palavra, Marcelo, Marmelo, Martelo, né? A genética é determinética, o fato da gente estar ali com os genes todos arrumadinhos, será que isso é imutável? Essa é a grande questão. E aí, o cara que eu vou indicar para vocês, comprem esse livro. Esse livro é necessário. Eu já indiquei aqui, Herança, do Sharon Moalen. Eu achei que era uma mulher, né? Mas é um homem. É um homem, Sharon, né? Eu falei, é uma mulher. Mas não, ele é um homem. Aliás, quando a gente percebe, a gente vai perceber, né? Quem pesquisa, ele é médico, é geneticista. Mas quem pesquisa comportamento humano, geralmente é mulher. Mas quem escreve livro são os homens. Vão fazer uma revolução aí, hein, gente? Pelo amor de Deus, começar a escrever, hein? Bom, e aí ele cita aqui uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte, por exemplo, o que difere a abelha rainha das abelhas operárias em termos genéticos? O quê? Por que será que existe a abelha rainha, que é lindona, tem as pernas mais longas, são esbeltas, tem o abdômen lisinho, ó, nem parlipo nem nada, mas o abdômen é liso, e os ferrões são reutilizáveis? O que diferencia? Elas podem vir do mesmo pai e da mesma mãe, elas podem ter o DNA idênticos. No entanto, elas expressam diferenças comportamentais e anatômicas profundas e fisiológicas também. O que será que diferencia? Elas podem nascer ali do mesmo papai e da mesma mamãe, e uma vai ser rainha e a outra vai ser operária. O que será? A colônia das abelhas lá, quando decidem que precisam de uma rainha, eles escolhem as larvas e colocam naquela geleia real. Isso. E quando colocam na geleia real, as abelhinhas, que a princípio são as mesmas, elas começam a fazer... o alimento delas, né, fazem com que elas tenham uma alteração epigenética. Por que epigenética? Esse prefixo, ele quer dizer acima da genética. Não há, segundo o que a gente sabe até hoje, alteração no DNA propriamente, mas a alteração é no ligamento ou desligamento de determinados aspectos do DNA. São moléculas, e provavelmente, né, moléculas que sobram dessa composição genética. Gente, eu não estou dando aula de genética, até porque não é a minha função, eu estou aqui explicando só para a gente entender comportamento e emoção humana, né? Mas há uma alteração ali de restos dessa composição genética que fazem o sujeito, a partir do seu comportamento ou do ambiente, alterar a sua composição, a sua expressão genética.
Compreendem? O sujeito nasce lá com gene determinante para que ele seja diabético, para que ele seja obeso. Mas se ele altera o ambiente, ele altera também esse fenótipo. Então, a questão é genética e determinética, será que o sujeito que tem um pai agressivo necessariamente será um sujeito agressivo? Assim como... É por isso, gente, que às vezes vocês falam assim, mas menino, o cara é tão calmo, ele fez isso? Ele fez isso? Tão calmo. O pai da minha filha, né, que botou fogo na minha casa, esse meu marido, um dos meus maridos, Deus me livre e guarde, gente, mas, Senhor, essa história está lá no meu livro, né? Não sobre a questão genética, mas sobre a história que aconteceu aqui comigo. Ele era tão calmo, ele dizia que não comia carne para não se tornar agressivo. Então, ele era aquele cara paz e amor, ó, que adorava chás, pendurava as ervas tudo de cabeça para baixo, adorava, sabe? Meio... Eu estava falando do temperamento, que uma pessoa que parecia absolutamente calmo, tranquilão, paz e amor. No entanto, tinha aquele temperamento, aquela marcação, né? Aquela marcação genética da agressividade. A Irlânia está falando aqui, ele não comia carne para não se tornar agressivo. Olha isso, não precisava, deu me Mas essa herança que a gente traz dos nossos ancestrais, ela vai além do DNA que a gente herda deles. Vai além desse DNA. E são esses sistemas ali, que ficam ali como restos dessa composição genética, que vão ativar ou desligar como interruptores determinados genes. Tá legal? Então, olha aí, como é que a gente pode herdar alguns comportamentos, principalmente comportamentos relacionados ao medo? Como é que a gente pode herdar? Alguns pesquisadores estão estudando isso muito, muito, muito. Principalmente, e tem um estudo, tem uma pesquisa na Universidade de Emory, nos Estados Unidos, e eles fizeram experimentos com ratos. Por que fazem experimentos com ratos, tentando entender a nossa questão comportamental? Porque nós somos 99% semelhantes em termos de composição aos ratos. Os seres humanos são 99%. O que nos diferencia do rato é só 1% dessa composição aí, né, orgânica, é só 1%. Entre nós e o rato, a gente só tem a diferença de 1%, olha isso. Então, o que eles fizeram? Por isso que fazem experimento com rato, e também não pode, eticamente, fazer muitos experimentos com pessoas, principalmente desse nível aqui. Pegaram os ratos e borrifaram um composto orgânico que tinha cheiro de cerejeira. Ao mesmo tempo, deram choques na patinha dos ratos, né? Então, o cheiro de cerejeira ficou associado à dor, concordam? O cheiro de cerejeira ficou associado à dor. Pouco depois, esses ratinhos procriaram, e também dá para observar de forma longitudinal, né? Os ratinhos procriaram. Quando os filhotes desses ratinhos sentiam o cheiro dessa flor, eles ficavam mais agitados, nervosos, diferente dos outros ratos do grupo de controle que não eram filhos desses pais que tinham sido condicionados. Vocês entenderam? Entenderam. Todos entenderam. Eu não vejo todo mundo, não, mas todo mundo entendeu. Quem não entendeu, fala, não entendi. Eu não estou vendo todo mundo. Aí, quando você fala, aparece aqui para mim. Então, para descartar que os ratos aprendiam ter medo de flor de cerejeira com os seus pais, pegaram essas crianças e colocaram com outros ratos adultos. Ou seja, eles foram criados por ratos que não tinham medo de flor de cerejeira. No entanto, permaneceram com medo de flor de cerejeira, do cheiro de flor de cerejeira. Compreenderam isso? Mesmo tendo sido criados
por outros ratos, essas crianças desenvolveram um trauma, quer dizer, herdaram um trauma dos seus paizinhos. Então, essas modificações, essa sensibilidade ao cheiro estava ligada a essas modificações que foram feitas epigeneticamente, no DNA dos seus pais. Olha a importância disso, olha a importância da gente entender o estilo parental. Quem são esses pais, quem são essas mães que geraram essas crianças? Não só em termos de comportamento ali da criação, né? Antes, quem são essas pessoas? Quais são os comportamentos? Que tipo de temperamento essa parentalidade tem? Por isso que o estilo parental é tão importante em terapia do esquema. Entender isso é tão importante. Que tipo de pai, que tipo de mãe esse sujeito teve? Tá bem? Então, quando depois eles dissecaram lá o rato, né? Os ratos que foram condicionados, o choque com cheiro de cerejeira, eles perceberam marcadores químicos e diferenças no bulbo olfativo. O bulbo olfativo, né? Porque existe uma teoria de que o cérebro começa aqui, né? Por esse bulbo olfativo. O cheiro, por isso que os cheiros causam tantas emoções na gente. O cheiro e a música. Quando a gente sente um cheiro, a gente é remetido a questões da nossa infância, não é, gente? Vocês sabem disso? Ou sentem um cheiro de perfume e você lembra de alguém, não é? Por quê? Tem uma ligação muito intensa com as nossas emoções. Porque o cérebro parte daí, o cérebro emocional parte desse bulbo olfativo. Então, é por isso que causa tanta comoção, né? A gente sente o cheiro, a gente começa... O cheiro é uma... Agora, pensando no Covid, as pessoas dizem o quanto é difícil, as pessoas têm relatado isso, o quanto é difícil ficar sem sentir cheiro. Você não sabe se a comida está estragada. Então, você pode ingerir um alimento estragado, você não sabe se está queimando lá alguma coisa, se você tem que sair correndo. Né? O cheiro é fundamental. Então, eles detectaram uma mudança importante nessa composição, nos neurônios. Eles perceberam que havia o maior número de neurônios que detectava o aroma da flor da cerejeira em relação àquele grupo de controle que não tinha sido gerado por pais condicionados. Tá bem? Então, isso nos faz pensar se alguns traumas são passados de geração para geração. Algumas neuroses são passadas de geração para geração. A gente começa a pensar sobre isso. Volto a dizer da importância disso para a gente entender a formação de esquemas. Não é verdade? Né? E aí, eles pensaram assim, olha, vejam bem, o que será que acontece se a gente trabalhar com a extinção, né? Se a gente desfizesse essa associação traumática, prestem atenção. Será que haveria também uma transformação epigenética se a gente pegasse esses ratinhos e tentasse ali fazer uma terapia com eles, de algum modo? Será? Então, o que aconteceu? Os ratos pegaram os ratos e, repetidamente, eles foram expostos ao aroma sem receber o choque. Olha a história aí da extinção, da inundação. Eles ficaram ali, repetidamente, eles foram expostos ao cheiro sem sentir o choque, os mesmos ratos. E aí os pesquisadores perceberam que eles não esqueceram. Eles não esqueceram o trauma que tinham vivido, mas eles foram formando outras conexões neurais. Os neurônios não ficavam ali concentrados na questão do medo, no bulbo olfativo. Vocês estão entendendo? Isso é ótimo para a gente, é uma excelente notícia para a gente, nos dá esperança. E é por isso que eu digo que a psicologia é a profissão mais importante do planeta e cada um que defenda a sua. Porque sabendo disso, a gente entende que em clínica a gente pode fazer o sujeito realizar
outras conexões neuronais. Então, mais ainda, quando eles foram ver o esperma desses ratinhos, né? Quando foram analisar o esperma, eles notaram que foi perdida a conexão epigenética. Ou seja, eles não tinham mais, eles não passavam mais, olha isso, a maldição para os seus filhotes, medo do cheiro de flor de cerejeira. Olha o quanto é importante uma terapia bem feita. O quanto a gente pode melhorar o mundo quando a gente faz uma intervenção muito bem feita, terapêutica, né? Faz o sujeito fazer outras conexões neuronais. Quando a gente começa a realizar nova circuitaria para o sujeito, faz com que ele associe de outro modo. Porque o que é o esquema? É o padrão de comportamento, pensamento e sentimento. O sujeito se acostuma a pensar daquela forma. O que a gente precisa fazer? Criar novas conexões, fazê-lo criar, né? A gente que faz, é fazê-lo criar. Né? Então, como aconteceu com os ratos, os seres humanos herdam esses traumas de forma semelhante, assim, igualzinho. E esse efeito no nosso DNA, ele pode ser desfeito usando as técnicas psicoterapêuticas. Isso não é uma boa notícia, eu não sou evangélica lá, né, mas eu trago boas notas. Isso não é uma boa notícia, gente. Não é? Então, mas a ciência epigenética, essa coisa da hereditariedade do trauma, gera ainda debates acalorados. Né? Todo mundo debate a história, é muito, sabe? É muito. A gente ainda não tem certeza. Eu vou ver se eu consigo falar dos humanos, de experiência humanos. Eu vou falar assim, porque eu quero fechar esse assunto. Vou falar em 7 minutos, eu juro. Fizeram também um experimento agora no Reino Unido e no Canadá. Fizeram um experimento com gêmeos idênticos, univitelinos. E em relação ao bullying, pegaram 2 gêmeos, 2 irmãos com 5 anos de idade, e não traumatizaram como fizeram com o rato, não. Eles deixaram as próprias crianças se traumatizarem na escola mesmo. Né? E sei lá por quê, qual foi a condição que eles arrumaram ali, que uma criança, um desses irmãos, sofreu bullying e a outra criança não sofreu bullying. Eu vou contar uma curiosidade aqui muito interessante. Então, um dos irmãos sofreu bullying, o outro irmão não sofreu bullying. Quando eles tinham 12 anos, aí esses cientistas compararam, ficaram acompanhando esses meninos dos 5 aos 12, durante 7 anos. Quando pegaram um menino que sofreu bullying, eles perceberam um desligamento. Eu já falei que a questão do genoma é o seguinte: é um desligamento ou ligamento de algumas composições genéticas ali. E o que aconteceu? Eles perceberam um desligamento da proteína que transportava serotonina. E o que é a serotonina? Ela é responsável pela regulação do sono, da temperatura corporal, da promoção de bom humor e da sensação de bem-estar e melhora da função cognitiva. Então, o menino que sofreu bullying tinha menos serotonina, ou seja, ele estava com humor comprometido, sono e tudo mais. E aí puseram essas 2 crianças, agora eu quero que vocês prestem muita atenção, porque essa é a curiosidade. Puseram esses 2 meninos em testes situacionais para falar em público e fazer conta de cabeça. O irmão que sofria bullying apresentou uma produção de cortisol, que é o hormônio do estresse, muito mais baixa, pasmem, do que o menino que não tinha sofrido bullying. Olha que curioso. E aí os cientistas falaram, gente, mas o natural é que esse menino já tivesse uma produção de cortisol tão alta que ele, né, tivesse no nível máximo de estresse. Mas perceberam que a resposta ao bullying constante, né, ele constantemente ali,
ele foi aprendendo, os genes dele aprenderam a lidar com isso, a lidar com essa história, porque ele precisava sobreviver aquilo. Então, era como se ele tivesse desligado essa produção intensa desse hormônio do estresse. E também pesquisaram e perceberam que esse embotamento do cortisol na corrente sanguínea, ele é encontrado em pessoas com transtornos de estresse pós-traumático. Se não, gente, vocês imaginam a dureza de morar na rua? O quanto seria estressante para a gente? Os moradores de rua, por exemplo, eles diminuem esse nível de cortisol para poderem resistir a essa adversidade. E qual foi a conclusão do estudo, né? Uma pitada de cortisol, ela nos ajuda, a gente precisa de cortisol para reagir às situações. Mas ter muito cortisol no corpo por muito tempo causa um curto-circuito nessa fisiologia, né? Então, o epigenoma desse menino que sofreu bullying mudou para protegê-lo dessa alta concentração de cortisol que ele foi exposto por muito tempo. Então, esse ajuste é uma adaptação epigenética, né, benéfica, que o auxiliou a sobreviver. Vocês compreenderam isso? Não é curioso? E uma observação muito importante, olha, é mais fácil, né, essa coisa da proteção. Por que as pessoas que tiveram uma infância muito dura, estou falando de bullying, que é na escola, agora as crianças têm pais tenebrosos, que causam isso, né, o tempo inteiro. Então, elas arrumam, elas desligam o cortisol como um fator protetivo para anestesiar a resposta de estresse permanente. Entende? E isso, a longo prazo, causa uma mudança epigenética que ele manda para a geração seguinte. E isso, esse embotamento do cortisol, eles perceberam também, é o que causa a depressão e o alcoolismo. Olha que coisa interessante. Não sei se vocês acham. Eu acho interessantíssimo. Eu acho esse assunto, assim, necessário para a gente começar a trabalhar melhor do que a gente trabalha, melhor ainda. O quanto isso. E o quanto, agora, a boa notícia, olha a boa notícia, é que a gente pode ajudar o sujeito a sair dessa condição, da depressão, do alcoolismo, sabe? De todas as condições debilitantes que ele tem, ensinando a fazer outro tipo de pensamento, ter outro tipo de comportamento e, portanto, outro tipo de emocionalidade. Entenderam isso? Entenderam esse bilhete? Vou mandar o livro, eu já mandei, vou fotografar. E um texto da BBC, muito interessante, vários artigos científicos que tem aí falando sobre epigenética e comportamento. Tá bem?